Vamos lá, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Ebrata aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de progressão geométrica, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre o termo geral da PG, bem semelhante ao termo geral da PA, pelo menos a sua funcionalidade é a mesma, vai mudar só a equação lá, a nossa formulazinha. Vamos dar uma olhada aqui na sequência, olha aqui, ó. Nós temos aqui uma sequência onde o nosso primeiro termo, e só para lembrar, a gente sabe que o primeiro termo a gente representa por A1, enquanto o segundo termo aqui nós representamos por A2 e assim por diante, tá? Então nós temos aqui explicitamente A1, A2, A3, A4, A5. O outro ali eu não sei ainda, mas dá para saber facilmente por quê. Porque você já sabe também que dentro de uma progressão geométrica existe o que a gente chama de razão, né? E a razão dessa PG aqui, como é que eu faço? Eu escolho dois termos qualquer, ó. Posso pegar esses dois daqui e vou fazer uma divisão, né? Eu vou fazer o quociente entre o 27 e o 9. Quando eu divido 27 por 9, eu encontro 3. Então, eu sei que eu tenho uma progressão geométrica aí, onde a razão é 3. Tá? E por definição é isso, né? Qual é a definição de progressão geométrica? É uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, multiplicado por uma constante que chamamos de razão. Então, ó, quando eu saí do 1 para chegar no 3, eu multipliquei pela razão, que é 3, ó, por esse 3 aqui. Do 3 para chegar no 9, eu também multipliquei por 3. E aí eu vou continuar a minha sequência sempre multiplicando por 3. Por que sempre 3? Porque 3 é a razão desta progressão geométrica, tá? E nós conseguimos calcular dessa forma aqui, né? A razão é igual, eu pego dois termos vizinhos e divido um pelo outro aqui, né? Na verdade, quem está mais afastado do primeiro, eu divido por quem está mais próximo ao primeiro termo. Então, achei a razão igual a 3. Tem o A1, A2, A3, A4, A5. Se eu quisesse saber quem é o A6, eu ia pegar o A5 e multiplicar por 3. Então, 81 vezes 3 vai dar 243. Eu poderia descobrir agora quem é o A7, o A8, qualquer um. Só que o termo geral veio justamente para te facilitar a descobrir qualquer termo, até mais distante lá do primeiro. Por exemplo, se eu quisesse saber quem é o 30º termo, o 50º termo, o 1000º termo, não dá, não é que não dê, né? Mas não é viável, não é confortável que a gente fique só multiplicando para encontrar o próximo. Por isso, existe uma expressão aí, que é o termo geral, né? Que permite encontrar qualquer termo, ó, qualquer termo em uma PG. Para que isso ocorra, eu preciso ter aí o primeiro termo e a sua razão. Na verdade, é o primeiro termo e a razão? Sim. Mas se eu tiver qualquer outros dois termos, eu já consigo descobrir um terceiro termo lá. Tá? Vamos ver aqui a formulazinha do termo geral da PG. Eu tenho aqui AN é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Tá? Então, aquele N menos 1 lá é o expoente do Q, que é a razão. E a gente tem essa legenda aqui que vocês já sabem mais ou menos, né? Cada termo aí. De qualquer maneira, ó, a N é o último, é qualquer termo, só que normalmente ele é o último. A1 é o primeiro termo, N é a quantidade de termos e Q é a razão da minha progressão geométrica, da minha PG. Vai ficar mais simples quando eu entrar aqui no exemplo. Olha que o primeiro exemplo que a gente tem aí, bem simples, tá? Vamos com calma aqui. Dada a PG 2, 4, 8, 16, obtém o seu 11º termo. Então, eu vou separar aqui o que ele quer. Ele quer o 11º termo, então ele quer o nosso A11, tá? Então, o nosso A11 eu vou deixar aqui com uma interrogação, porque eu ainda não sei quem ele é. O que eu tenho ali? Eu tenho o A1. O A1 é igual a 2. Tem até o A2, tem o A3, tem o A4, mas eu vou deixar só isso daqui, a princípio. Obtenha o seu primeiro termo, não, 11º termo, né, que já está aqui, mas eu tenho também a razão dele, ó. A razão dessa progressão geométrica aí, que é o nosso Qzinho, né? Posso pegar 2 aqui, dividir um pelo outro, mas já está bem claro ali que a razão é 2. Eu estou sempre multiplicando 2 para encontrar o próximo, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa fórmula do termo geral, que é isso aqui. A N, que nós vimos aí na aula, na tela anterior, né? A N é igual a A1, que vai multiplicar a razão, e lá em cima, N menos 1. Pessoal, um detalhe aqui, ó. Eu quero saber quem é o A11. Eu tenho A1 e tenho a razão. Eu preciso ter também a quantidade de termos. E a quantidade de termos qual é? Qual vai ser?
Só, se eu quero saber o 11º termo, então eu tenho que ter pelo menos 11 termos, tá bom? Então aqui, ó, A11 porque era o AN, então o N é 11, por isso que eu coloco ele ali. E agora eu vou só substituir, ó, no lugar de AN, que vai ser o meu último termo lá, que é o que ele quer saber, eu vou escrever aqui A11. No lugar do A1 é o primeiro termo, nós já separamos ali que é 2. A razão, por coincidência, também é 2, tá? E lá em cima, eu vou deixar aqui, ó, 11 menos 1. E continuar isso daqui, ó. Então, o A11 vai ser calculado como 2 vezes 2 elevado a 10. E por que 2 elevado a 10? Porque é 11 menos 1 lá o expoente. Fazendo essa continha aqui agora, A11 vai ser igual a 2 vezes... Pessoal, 2 elevado a 10 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Quando você fizer essa continha aí, você vai encontrar aí 1024. Então, o meu 11º termo, nosso A11, vai ser igual a 2 vezes 1024, que vai dar 2048, tá bom? Então, nós conseguimos aí facilmente, bem devagarzinho, descobrir quem é o nosso 11º termo dessa progressão geométrica que está aí, tá bom? Dava para ir só multiplicando? Dava, porque se eu vou chegar até o 11º termo, eu vou fazer ali algumas multiplicações só, dava para fazer. Coloquei um exemplo simples aí para que a gente possa sintetizar esse conhecimento e validar o termo geral da progressão geométrica. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Em uma PG, o último termo é 729, o primeiro termo é 9 e a razão é 3. Qual o número de termos dessa PG? Então a pergunta é, qual o número de termos? Ele quer saber quem é o N. Já vou deixar aqui como interrogação. Os dados que ele está nos dando aí, ó, a razão é 3, então o nosso Q é igual a 3. Ele dá também o primeiro termo, diz que é 9. E dá o último termo, né, que eu vou chamar aqui de AN. Ó. AN é igual a 729. E agora, termo geral. Só repetindo, termo geral, AN vai ser igual ao primeiro termo, que é A1, vezes Q, elevado a N menos 1. Vamos substituir os valores. A N eu falei para vocês que normalmente ele é o último termo. Então, 729 é igual ao primeiro termo, que é 9, está aí no texto, né? Vezes Q, que a razão é 3, elevado a N menos 1. Vou continuar deixando em função de N, porque N é a nossa pergunta, né? Ele quer saber quem é esse Nzinho aqui. Equação exponencial. Se eu tenho uma equação exponencial, é muito bom que eu coloque os dois lados da igualdade na mesma base. Só que para isso eu vou arrumar um pouquinho. Ó. Se eu tenho esse 9 aqui multiplicando, eu já vou passar ele para aquele lado de lá. Se desse lado ele está multiplicando, do lado de lá ele vai dividindo. Então, 729 dividido por 9 vai ser igual a 3 elevado a N menos 1. E 729 dividido por 9 vai dar 81, tá, galera? Então, 81 é igual a 3 elevado a N menos 1. Você vai fatorar o 81 e você vai encontrar que 81 é 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é o mesmo que 3 elevado a N menos 1. Vou continuar desse lado aqui. Então, eu já tenho uma equação exponencial onde o que eu queria ter, né? Os dois lados na mesma base. Se as bases são iguais, ó, base 3 e base 3, eu vou igualar os expoentes. Eu vou pegar N menos 1 e vou igualar a 4. Os expoentes são iguais. Então, ó, N menos 1 é igual a 4. Se N menos 1 é igual a 4, N vai ser igual a 4 mais 1. N é igual a 5. Então, eu tenho aí 5 termos nessa progressão geométrica. Vamos ver aqui no rascunho o seguinte, ó. O primeiro termo é 9. E a razão é 3. Pessoal, se eu tenho o primeiro termo e tenho a razão, eu consigo o segundo. Como assim? Vou pegar o primeiro e vou multiplicar pela razão. Então, 9 vezes 3, que vai dar 27. Se eu tenho o segundo e quero o terceiro, eu multiplico o segundo pela razão. 27 vezes 3 vai nos dar 81. E eu vou continuar. Ó. Se eu tenho o terceiro e quero o quarto, eu pego o terceiro e multiplico pela razão. 81 vezes 3, 243.
Se eu tenho o quarto e quero o quinto termo, eu vou multiplicar o quarto pela razão. 243 vezes 3, 729. Olha aí o 729 que nós queríamos. Ele é o quinto termo, né? Diz que é o último aí, mas ele é o quinto termo. A1, A2, A3, A4, A5. Por isso que eu tinha como saber, né, que o 729 é o quinto termo. Por quê? Mais uma vez, como exemplo 1, eu dei dois exemplos aí bem simples para que a gente possa validar a fórmula do termo geral e aí sim conseguir colocar mais dificuldade nisso, tá legal? Mas por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar da soma dos termos da progressão geométrica. Aí sim, depois a gente vai entrar em alguns exercícios aí um pouquinho mais elaborados. Tudo bem, pessoal? Então espero que tenham gostado. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço aí do professor Reinaldo.